revestimento é imprescindível, acabamentos de qualidade. Nós, da Artus Representações, trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita. 21997506135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Para o Criador, o casamento natural é um reflexo do casamento espiritual. Portanto, o homem, a mulher, os filhos são uma esposa em modelação. Todos estão em um processo de transformação para viver a unidade de Deus e juntos constituírem uma família feliz. Faça a sua parte. Descubra o que Deus espera de você, como marido, como esposa ou filho. Adquira o seu livro ou download Esposa em Modelação pela loja editoraventosul.com.br. Pode ajudar o portal da sua nutrição espiritual. Cura interior. A cura interior é o processo que o Criador deseja realizar no íntimo de todos nós. Os sintomas comuns da enfermidade na alma, como o medo, a ira e a depressão, só podem ser curados pela limpeza da alma feita por meio da Palavra de Deus. As mensagens e orações da Cura Interior Série 1 apressarão o processo da cura do seu coração, transformando sua vida, sua mente e suas emoções. Tudo isso em 2 CDs MP3, pela loja editoraventosul.com.br. A vida é feita de momentos que vão ficar na lembrança e guardados no coração. A Estrela Tour vai te ajudar a organizar os melhores dias de sua vida. Viagem de férias, em família, viagem romântica ou cheia de aventuras. Temos uma equipe ágil para planejar sua viagem de negócios. Consulte nossos pacotes aéreos, terrestres ou cruzeiros. estrelatour.com.br. Porque a vida é feita de momentos. A editora Ventosul traz para você o CD Fé. São mensagens, orações e músicas que abordam temas capazes de despertar sua espiritualidade e fazer você romper em fé ainda hoje. Você tem fé? Sua fé é capaz de vencer os maiores obstáculos do dia a dia? Ou ela é tão fraca que na menor das adversidades desaparece? Adquira o seu CD Fé no site www.editoraventosul.com.br. 24 horas no ar. A número 1 da internet. A rádio que tem conteúdo. Comunicar para transformar. Leva-me
lugar no seu coração. O ouvinte em primeiro lugar. No Estúdio Menorá de hoje teremos compartilhar da dica do mês. Muito bem, a gente vai compartilhar o seminário Recuperando a Visão, mensagem 11, ter visão é desfazer-se da cegueira, e a mensagem 18, quero pureza. E você está convidado para compartilhar com a gente nesta noite de quarta-feira. Puxa a vinheta, Josué. Rádio e TV Menorá apresenta Estúdio Menorá. E bora lá, né? Vamos bater um papo hoje. O programa todo vai ser sobre a dica mensal. E você é o nosso convidado. Comenta lá também na TV Menorá. Você que é assinante está acompanhando por lá o seminário Recuperando a Visão. É muito fácil. Acesse tvmenorá.com, faz o login e a primeira capa que aparecer lá você clica. Vai estar lá Seminário Recuperando a Visão. E todo mês, quando troca a dica, a equipe da TV vai lá e coloca logo na capa para facilitar para ti, ok? E as mensagens, né, caso forem diferentes da que tu tá ouvindo aí, a gente vai falar sobre a mensagem 11 a 18, pode comentar também, tenho certeza que elas se conectam, contribuem, né? Até quando a gente assiste as mensagens de edificação, Café com Cristo, Culto Mundial, a gente vai conectando, quando a gente nem sabe o que está compartilhando mais, mas o bom é que faz sentido aquilo, né? E dá transformação se a gente colocar em prática. Muito bem, quero cumprimentar aqui a bancada do Estúdio Menorá, hoje está cheio. Boa noite, Vitória. Muito boa noite a todos, obrigada pela companhia. A gente já aguarda o teu comentário aqui na live do YouTube ou também, né, se você quiser interagir pelo Instagram, a gente já está postando uns vídeos nos stories. Pode compartilhar, curtir, deixar a tua participação, é sempre muito importante. Perfeito. Boa noite, Bruno. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os ouvintes. Fica ligado, mais um programa do Estúdio Menorá. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que você vai gostar do programa. Curta aí a nossa página no Facebook, segue no Instagram, nos acha aí no YouTube também, né? Segue aí, se inscreve no nosso canal. Tenho certeza que você vai gostar dessas plataformas de alimentação espiritual. Você que já faz parte, está se alimentando da mesa do Senhor, da dica do mês. Compartilhe, regue conosco e também faça parte do programa, não apenas ouvindo, mas também compartilhando. Boa noite, Luciano. Boa noite, Nicolas, tudo bem? Prazer novamente estar na bancada com vocês aqui, com a audiência aí da TV Menorá. Vamos lá para ver o que o senhor tem para nós essa noite aí. Perfeito. Matheus Pires, boa noite, Matheus. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os ouvintes simpatizantes da Rádio TV Menorá, né, que estão ligados com a gente aí. Que Deus abençoe a todos vocês. Perfeito. Nosso técnico, Josué. Boa noite, Josué. É isso aí. Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos os ouvintes ligados na mesa com a gente nesta quarta-feira, né? Que Deus abençoe a todos. Vamos aí para compartilhar da dica mensal e que a paz do Senhor esteja conosco hoje. Boa. E a Emily também já está pelo virtual aguardando a gente bater um papo aqui. Boa noite, Emily. Boa noite a todos os irmãos, a todos os nossos ouvintes, que Deus abençoe a todos. Perfeito, meus amigos, já está no horário dos comerciais, eu vou liberar para vocês aí o bloco dos patrocinadores e daqui uns minutinhos a gente está de volta. Vamos nos edificar, compartilhe você também conosco, já voltamos. Sonho, um projeto e mãos à obra. Para o sucesso e valorização do seu empreendimento é imprescindível acabamentos de qualidade. Nós da Artus Representações trabalhamos com o que há de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita. 99750-6135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Calma, gente, ela está chegando. Doutora Bruna Martins, médica veterinária. Atendimento a domicílio para animais de pequeno e grande porte em São Cepé e região. Consultas, vacinas, cirurgias e responsável técnico pela sua empresa. Agende seu horário 559-9996-5607. Cuide do seu melhor amigo com o carinho que ele merece. Doutora Bruna Martins.
Quer melhorar sua qualidade de vida dormindo? Conheça os colchões magnéticos da Sono Essencial. Ativa a circulação sanguínea, tem efeito anti-inflamatório e é relaxante. Colchões feitos para o seu peso. Rua Alfredo Pereira de Medeiros, número 200, Budak, em Rio do Sul. Fone 47988119046 ou 4735222172. Sono Essencial, porque essencial é dormir bem. Conheça Microderme. Elimina de 70% a 100% das estrias. Microderme. Que se você não conseguir disfarçar, agora você pode eliminar. Em Campinas, São Paulo e região. Não é mentira nem ilusão. Toda estria tem solução. Kátia Tavares, Microderme na mão. Fone 19 98210 0096. Triuno Manutenção, Conservação e Jardinagem. Trabalhamos com roçada em terrenos planos e taludes, poda e corte de árvores, capina mecanizada e manutenção de canteiros, revitalização ornamental em praças, parques e áreas de lazer. Temos uma equipe treinada especializada para trabalhos em altura, conforme NR35 e demais normas de trabalho. Atendimento em Brusque, Santa Catarina e região. Fone 47 99741 3266. Triuno, zelar e cuidar do seu patrimônio é a nossa alegria. Tá todo mundo na fazenda, os bichinhos, os amigos, e agora tem você. O galo vai cantar, a sineta vai tocar e o leite da vaquinha eu vou tirar. Um café bem gostosinho, cavalgada, pedalinho, quadriciclo, pescaria, pula, pula. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. É tão linda a natureza, tem trator e tirolesa, muita trilha, churrasco, fogo de chão. Tem carrinho pra descer e conforto pra valer, um lugar que te acolhe como irmão. Vem ser feliz na invernadinha, onde a tua alegria é a minha. Vem ser feliz na invernadinha, com a família, o bezerro e a galinha. A vida é feita de momentos que vão ficar na lembrança e guardados no coração. A Estrela Tour vai te ajudar a organizar os melhores dias de sua vida. Viagem de férias, em família, viagem romântica ou cheia de aventuras. Temos uma equipe ágil para planejar sua viagem de negócios. Consulte nossos pacotes aéreos, terrestres ou cruzeiros. estrelatur.com.br. Porque a vida é feita de momentos. Certa vez, Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. As mensagens do CD Batismo o ajudarão a desvendar o mistério da recriação espiritual. Uma única e simples decisão mudará sua vida completamente, por toda a eternidade. Adquira agora o seu CD em editoraventosul.com.br. A rádio que tem conteúdo, comunicar para transformar, onde ajudar, o portal da sua nutrição espiritual. Se uma chave
minhas testemunhas sois, santuário vivo que eu quero usar, comprados por preço, sois santuário de Deus, glorifiquem a mim no vosso corpo, comprados por preço, minhas testemunhas sois, santuário vivo que eu quero usar, santuário vivo que eu quero usar. Na frequência do amor, em sintonia com a vida. Perfeito, vamos lá compartilhar a dica mensal então. Eu vi que tem comentários, pessoal deixando boa noite, né? Boa noite para você também, pessoal que nos acompanha, colocando cidade. Você vai ir para o encontro de Novo Hamburgo? Teremos a nossa recepção na sexta-feira e sábado, o encontro micro-regional Sociedade Aliança, sábado às 14h30, o mesmo local onde foi os últimos encontros, ok? E eu também quero convidar você a assistir o quadro de ontem, Espaço Aberto. Eu sei que na terça-feira o pessoal tá meio ocupado, de repente já assistiu aquela mensagem de edificação ali e passa batido Estúdio Menorá, né? É difícil renovar esse nomezinho. E você tem que assistir agora porque tá num formato novo e muito bacana. Ficou um negócio assim, bem podcast, o pessoal tava gostando, recebi alguns comentários hoje. E o pessoal tá gostando do Instagram, tá sendo feito cortes, né? Que conforme o pessoal fala trechos impactantes, a turma tá aqui de olho, já grava, coloca um corte. Então, nos siga no Instagram, vamos bater logo 500 seguidores, né? Tá quase lá, quase chegando a 400. E bora lá, vamos compartilhar. Estamos aqui na mesa, né? Ao vivo, aqui presencial no Estúdio Menorá. Temos a Evelyn Fortes, né? Direto do Cachoeira. Boa noite, Evelyn, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certinho. Então, a Evelyn tá pelo virtual, né? Aliás, pelo presencial, e temos a Manuela pelo virtual, lá de São Leopoldo. Boa noite, Manuela. Tá dando um retorno aí. Manuela, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite aos ouvintes também e ao pessoal aí da bancada, que Boa a gente noite. vem ter um bate-papo muito edificante, em nome de Jesus. Aí. Boa noite, Manu. Perfeito. E, Manu, eu já vou convidar para te fazer a abertura desse bate-papo. Então, tu ficou com a mensagem 11, né? Ter visão é desfazer-se da cegueira. O que tu recebeu aí para nós fazer uma abertura aí nessa mensagem? Amém. Essa mensagem, ela fala bastante, né, sobre, como já diz o tema principal, né, libertarmos da cegueira espiritual. A cegueira espiritual, né, ela vem retratando em todo esse seminário, né, não só nessa mensagem, como já diz o título, obviamente, né. Uhum. E lá no começo, lá, ele já falava, né, como nós precisamos recuperar nossa visão espiritual, mas só através da consagração a gente vai conseguir isso, né, perdão. E, assim, quando a gente não tem uma intimidade com Cristo, a gente fica distante dele, né, e a gente acaba que não tem essa recuperação de visão, óbvio, né, porque a gente não tem contato suficiente com o Senhor para entender o que ele quer fazer de propósito, né, na nossa vida. E depois também ele falou, né, de que a gente não tem obediência a Cristo, que já vem ao encontro também com o mês passado, né, liderando em cooperação a dica mensal também, né. Uhum. E ele falou também lá da igreja de Corinto, né, que eles tinham muita divisão. E a divisão hoje é uma coisa muito crucial na igreja, né, que no momento em que a igreja não tem divisão, ela tem comunhão. E quando ela tem comunhão, todos estão em uma mesma sintonia, em um corpo só, né. Sim. E daí fica mais fácil para o Senhor operar nas nossas vidas, né? Verdade. É verdade. E ele mostrava para nós dessa mensagem, né, o quão fundamental é a consagração, né? Sem a consagração a gente não recebe aquela graça para padecer, né? Porque a igreja passava
por dificuldades, né? Cada um tinha uma ideia, porém, a vontade perfeita era do Senhor. Então, o Senhor levanta rãs, quebrava tanto Paulo, quebrava todo mundo ali, né? As pessoas que tinham preferências, e tinham alguns ali, que citou na mensagem, que estavam por Cristo, queriam tocar Cristo, né? E hoje na igreja, eu vejo que é bem assim, tem vários estágios, né? A gente está na igreja, no grupo familiar, são vários estágios acontecendo ao mesmo tempo, e o Senhor levanta situações para que a gente possa ser purificado, né? Tá um diamante bruto ali, tá Jesus dentro de nós, e precisa ser lapidado para que Jesus flua, né? E a gente não gosta de sofrer. Chega quebrantamento, a gente não quer padecer, não quer se consagrar para passar por isso, né? A gente não quer aceitar, mas essa é a vontade perfeita. E no momento que eu entendo que é através de um quebrantamento que eu vou ser liberto, né? Que vai sair um jugo de mim, que a carne vai ser descolada, aí as coisas começam a fluir. Mas se eu fico botando o meu ego na frente das coisas, aí o negócio empaca, né? Deus precisa fazer trabalhos mais violentos. E aí, gente? Quem que ouviu essa mensagem? É verdade. Queria perguntar para Manu também, né? Ouvindo essa parte sobre a consagração, né, Manu? A obediência a Cristo, a busca. As últimas mensagens de educação, agora ao vivo, também falou um pouquinho, né, sobre essa alimentação, assim. O que você entendeu, assim, sobre essa mensagem, Senhor? O quanto é importante nós irmos para a mesa do Senhor para a gente conseguir chegar a essa obediência a Cristo? Amém. Assim, eu confesso que quando eu era mais nova, quando eu era mais nova, no caso, ano passado, especificamente, né? Eu tava meio me desviando, assim, sabe? Porque quando a gente chega a uma certa idade, que vai começando a chegar ali na adolescência, a gente acaba que, querendo ou não, a gente desvia um pouco, né? E aí eu comecei, assim, né, a pensar sobre as minhas atitudes que não eram o que o Senhor queria. E em dezembro do ano passado, o Senhor me chamou para essa missão de fazer parte também de um programa, né? E daí que eu fui, meio, entre aspas, obrigada a acessar a mesa do Senhor, né? Porque toda semana eu tenho que compartilhar sobre também a dica mensal. Bela arranjo. E aí foi esse arranjo, exatamente, esse arranjo, né, que o Senhor fez na minha vida para eu começar a voltar para as coisas dele, né? Para eu começar a me consagrar mais, porque no momento em que não tem consagração, no momento em que não tem oração, não tem vida, né? O meu pai, ele sempre fala isso, no momento em que um corpo não tem oração, em que um corpo não tem consagração, ele é morto. Verdade. Né? Porque as obras são mortas sem fé e a fé sem obras também é morta, né? Então, assim, no momento em que a gente não tem consagração, não tem intimidade com Cristo, a gente não tem a visão celestial, né? Não, a gente ainda tá cego espiritualmente. Exato. E é bem sobre isso. A mensagem cegueira, a gente não consegue enxergar Deus nesses momentos de quebrantamento, mas ele tá ali, né? É a nossa maior experiência para ter contato com Deus é quando eu tô sendo quebrado, e quando eu reconheço que aquilo foi um arranjo que ele fez, porque tem coisas que a gente fala, isso aqui eu não vou fazer, eu vou me escapar para esse lado, vou me escapar para lá, e quando a gente vê os arranjos chegando, aquilo é maravilhoso, porque é um negócio que é totalmente Deus que está trazendo, e a gente se sente totalmente incapaz, né, impotente, fica até desanimado, mas... Diga, Manu. É verdade. Porque, assim, ele falava também, ainda continuando em Corinto, né, que quando ele falou bastante, bateu bastante nessa tecla, né, que quando a gente tem uma preferência, a gente não tem comunhão com Cristo, né? Sim. No momento em que a gente tem preferências, né, um fala melhor que o outro, um canta melhor que o outro, né, mas ninguém fala melhor. O Senhor é que age pelas pessoas, né? Verdade. Isso foi uma coisa que me pegou muito, porque ele falou bastante, né, de idolatria. Pelo menos pra mim, eu entendi muito de idolatria nessa mensagem, assim, porque no momento em que a gente idolatra alguma pessoa, ela se torna, entre aspas, um Deus pra gente. E Senhor, a gente acaba desviando e não adorando o real Senhor, né? Que é Deus, obviamente. Interessante, né? Porque e lá o meu pai também falava no culto de semana passada sobre isso. Deu, assim, a coincidência disso, que ele falava, né? Que o único Senhor que a gente deve, né, adorar realmente é o Senhor. E a igreja de Corinto, ela era cega espiritualmente porque lá tinha divisões, porque um gostava mais de Apolo, outro gostava de outro gostava de Paulo, e assim, eram poucos que adoravam realmente o Senhor, né? E essas preferências normalmente surgem porque a gente
entra em acordo com falar, né? Tipo, isso aqui me faz, eu concordo com isso que a tal pessoa prega, ou, enfim, até com a minha própria carne recebe os meus de gostos. Deus os discernimentos, eu penso, isso sim. Mas se essa pessoa fala, eu não concordo, eu já desvio, né? A gente vai sempre procurando aquilo que convém para o nosso viver, quando na verdade não deveria ser assim. Lá em 1 Coríntios 3,7 fala, né, que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. E quando nós entendermos que não somos bons e também não somos menos que zero, né, a gente vai viver em paz, né? Até foi falado ali, né, um nada é que tudo tem. Nós somos um nada, nós muitas vezes dizemos, né, que somos um nada, né? Sou um lixo, sou um nada, não presto para nada, né? Mas isso é o ego, né, se menosprezando. Mas quando a gente entender, né, que a gente é um nada, que a gente tem o Senhor e que as pessoas não são maravilhosas e que é Deus usando elas e que eu também não sou aquele cara bom e também não sou aquele cara ruim, né? Claro. Porque vão me ofender, vão me menosprezar, mas eu sou um nada. Mas que tem tudo, que é Cristo. Tem um ponto também, que assim como a gente tem preferências e gostos, a gente tem os desgostos também, né? Aí eu me lembro de um ponto da mensagem que dizia assim, ó, se um irmão chega para ti e fala, não julgueis, ou que se tu lê na Bíblia, é a mesma coisa, né? Só que tu do irmão, talvez daquele irmão tu não receba, né? Porque tu olha, porque tu não vê Deus agindo talvez na vida daquela pessoa. Porque talvez a gente está tão cego espiritualmente que a gente não recebe nada de ninguém, né? E geralmente quando a pessoa está cega, ela não recebe muito de muitas pessoas. Ela não vê que Deus pode agir por meio de qualquer um. Ela vê que só fulano e ciclano fluem só para ele, e daí tipo só aquelas duas pessoas vão falar para ele, né? E fecha a cabeça. E aí a pessoa fecha a cabeça e Deus não consegue agir no meio do corpo, né? No meio da igreja. Então é uma coisa que nós precisamos mudar nossa maneira de ser assim, né? E até porque ali falava que leite vos dei a beber, então significa que ainda precisamos crescer, precisamos evoluir, precisamos aumentar o nosso nível espiritual nesse ponto. E aí, Matheus, eu concordo contigo, e quando a gente ouve as mensagens, eu sempre tento trazer para a realidade que eu estou vivendo, né? E aqui Cachoeira fica parecido porque a gente tem o Luciano presbítero, tem o Heriberto, tem o Sérgio, e sempre surge, né? Que eu prefiro isso, e que eu prefiro aquilo, e cada um tem um estilo de pregação, e todo mundo é abençoado se nós tirar aquilo que Deus está trazendo. Isso. E eu tô falando só de presbítero aqui, mas daí também tem questão de líder de grupo. Eu prefiro aquele líder de grupo. Ou de um irmão regando alguma coisa, né? Nossa, olha como aquele cara é mestre, como ele fala bem. E quando eu fecho a cabeça dessa forma, eu perco muitas oportunidades de cura, de Deus me transformar, né? Através da vida de qualquer irmão. Às vezes tem pessoas que estão chegando ali, estão poucas semanas, meses, mas Deus usa aquelas pessoas e elas têm coisas para nos liberar. Exato. E através de um quebrantamento também, quando eu estou passando por algo ruim, Deus quer me curar ali. Agora, quando eu me fecho, olha só, essa pessoa só me incomoda, né? Eu quero me escapar disso daqui, eu perco a minha bênção, né? Mas, meus amigos, a gente está chegando aqui no horário dos comerciais, já é 1:25. Vamos para um pequeno bloco de patrocinadores, você confira aí. E daqui uns minutinhos a gente está de volta. E bora lá falar sobre esta dica mensal. Vamos falar depois sobre a mensagem 18 também, quero pureza. Vamos falar das duas, né? Mensagem 11 e a mensagem 18. Já voltamos. O Moinho e Comércio de Farelo Verpe fornece ingredientes de qualidade para a sua ração com derivados do arroz, ainda com ingredientes necessários para o desenvolvimento do seu animal. Fone 55-999-78-2648. Moinho e Comércio de Farelo Verpe. Ração com matéria-prima de qualidade. Em meio a tintas, rolos e pincéis, ganha vida a arte de pintar, trazendo cor e alegria, traduzindo sentimentos e sensações através da combinação certa das cores. Na Minha Cor Tintas, você encontra tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Somos referência em tintas para madeira, alvenaria, automotiva, ferro e muitas outras. Temos uma linha completa de acessórios para pintura. Em parceria com a Macoatins, temos tintas residenciais e moveleiras com preço de fábrica. Venha nos visitar, Avenida João Pessoa, 782, em Canela. Fone 54-3282-7861. Entre em contato com nossa equipe de consultores e receba a solução completa para o seu projeto. Minha Cor Tintas, a solução completa para a sua pintura. Não importa se você é bebê, menina ou moça, a Clauzinha Arts tem o laço perfeito para cada princesa.
laços, lacinhos e aras, faísquinhas para bebês, artigo em crochê e muito mais. Acesse nosso Instagram e faça a sua encomenda. Enviamos para todo o Brasil. Clauzinha Artes, amor em formas de laço. Com operação em todo o Brasil e nos principais países do mundo, a Auscorp realiza serviços para exportação e importação, logística internacional, despacho aduaneiro, desenvolvimento de produtos e matérias-primas no exterior. Acesse o nosso site ou ligue 51 30 35 74 35. Lupinheiro Unhas e Depilação. Manicure, pedicure, esmaltação e blindagem em gel. Depilação, tratamento facial e spa dos pés. Temos também um super produto que te ajuda a perder peso mais fácil do que você imagina. New Green Gold. Agende seu horário 51999882035. Rua Pedro Nol 284. Galeria Feliz, sala 304 em Feliz. Lupinheiro, seu dia de diva. Supermercado Selba, o super do Hans, onde você compra mais e paga menos todos os dias. Para compras do dia a dia ou o rancho do mês. Frutas, legumes, pão quentinho todos os dias e a melhor carne para o seu churrasco. Na Feliz, com 2 lojas nos bairros Vila Rica e Matiel. Supermercado Selba, o super da Feliz Cidade. Isso certo. Cartazes, convites, tags, cartões, adesivos, calendários, envelopes, embalagens personalizadas, como sacolas e papel seda e muito mais. Solicite seu orçamento pelo 35 998 70 26 88. Rua Prefeito José Serra, 563, em Ouro Fino, Minas Gerais. Artes Gráficas Popular do Pedrinho. Há mais de 50 anos servindo você. A família é a base, o início da vida de cada pessoa. Quem criou a família? Qual o propósito da família? Todos nascemos, crescemos e vivemos em família. Contudo, quem pode afirmar que sabe viver em família? Apenas Deus, o Criador da família, é capaz de ensinar o padrão perfeito para a vida do lar. O CD Família ensina lições básicas para o viver diário. Descubra o que Deus espera de você como marido, ou como esposa, ou como filho. São ensinamentos simples que, se aplicados, mudarão completamente a sua vida e sua família. Acesse www.editoraventosul.com.br e adquira o seu CD. CD Família! Se em
Muito bem. Essa é para você que busca qualidade em produtos e serviços. Temos uma dica imperdível. Aponte a câmera do seu telefone para o QR Code exibido na tela e descubra ofertas incríveis, com descontos e condições exclusivas trazidas por nossos apoiadores. Aproveite e garanta agora as melhores vantagens. Venha você ser um patrocinador da TV Menorá. Daqui a pouco o Josué coloca aí para vocês as demais informações. Eu já digo, tvmenorá.com.br. A gente está há mais ou menos um mês com o lançamento dessa nova modalidade de banner mais QR Code. Vou explicar para o pessoal que está nos acompanhando, de repente você já ouviu. Mas, né, a diferença agora é essa barra na lateral esquerda, onde tem um QR Code, você aponta o telefone e uma mágica vai acontecer, né? Tudo depende do patrocinador. Se ele colocou o site dele, vai te levar para o site. Se colocou o Instagram, vai para o Instagram. O WhatsApp, vai para o WhatsApp. Enfim, é o patrocinador que decide para onde vai ser enviado. E tem diversas modalidades e a TV Menorá está aí para inovar, né? O pessoal dá sugestões, olha, faz isso, faz aquilo. Os patrocinadores aí vão ganhando cada vez mais espaço, né? Nestes blocos, nestes quase 20 programas de rádio e também no Estúdio Menorá, dentro de um canal de 24 mil inscritos, gente. É muita gente. Tudo feito pelo orgânico, né? Nada de anúncio pago. Isso aí foi tudo o pessoal se ajudando. É uma média de 300 e poucas pessoas aí que entram por mês, né? Então, venha fazer parte da família. O número do WhatsApp tá passando na tela da TV Menorá. Quem quer saber como que funcionam os planos, tá aí para você. Área 11 9 5310 7077. Repetindo, área 11 9 5310 7077. Estou de olho nos comentários. Os comentários do YouTube. A Maria Helena Anversa, nossa colega aqui, está comentando. Ela botou: a visão celestial sempre presta adoração somente a Deus. É Ele que tem o poder. E abaixo ela colocou: temos que sair da divisão. Chega de ser de Paulo. Chega de ser de Apolo. Negar as preferências, gostos, desejos traz visão celestial. É verdade, Maria. E a Beatriz Schwantz colocou aqui, ó: quem está livre de julgar? Ninguém. Quando tu julga, se acha superior, cuida de ti mesmo e da doutrina, né? Que maravilha. E aqui a Patrícia Severo colocou: uma bênção compartilhar da nossa irmã Manu. Cresceu muito nos últimos meses. Essa é a Patrícia sempre comentando. Patrícia é de São Leopoldo. E vamos lá, a gente também tem a nossa convidada aqui presencial, a Evelyn, que ficou com a mensagem 18, né, Evelyn? Quero pureza. O que tu pegou aí dessa mensagem? Eu peguei sobre a meditação que falaram e também falou sobre a purificação do coração. Essa purificação acontece todo dia, né, Evelyn? O que tu sentiu, assim, por exemplo, na tua vida, como que Deus tem feito, ou como que tu chegou a entender que era uma purificação cada dia? Eu sou purificada cada vez que eu medito na palavra e busco também a Deus, né? Cada lugar que eu vou, em grupos e também em geriátricas também, às vezes quando eu vou. Então tu sente que toda vez que tu entra em contato com a palavra, tu aprende algo que a tua mente não conhecia, ou que tu achava que era diferente, é isso? Sim, e também quando eu converso com os irmãos, assim, e aprendo cada vez coisas novas. Sim. Muito interessante. Eu passei ontem não um dia, mas eu vi várias vezes o mesmo louvor que começa dizendo assim: a tua palavra é tudo que eu preciso. Né? E eu fiquei pensando sobre essa frase assim, né? Porque a palavra é tudo que nós precisamos, mas nós precisamos ter essa realidade que ela é tudo que eu preciso para ser curado, liberto, transformado, salvo, edificado, crescer em vida. Eu preciso me alimentar, eu preciso comer, né, da vida de Jesus. E Evelyn, assim, tu vê assim, já que tu precisa de Jesus, tu precisa da palavra, e tu pode dizer assim, o que a palavra já fez na tua vida, assim, sentimentos ruins que já saíram, pensamentos, enfim, algo que tu cresceu em vida, assim, que tu pode dizer que a palavra, ou que Jesus mudou? Sim. Esses tempos, eu não tô com muito tempo, na verdade, para meditar, mas de manhã eu pego e leio nem que seja um versículo da Bíblia, antes de ir pro colégio. E nisso eu li um versículo lá, e no mesmo dia, tipo ali quando eu estava no colégio, aconteceu algo.
E esse versículo eu senti que era mais tipo um aviso para mim. Então, cada vez que eu vou para a escola, assim, eu gosto de ler ali. E sempre tem um aviso. Sempre Deus instrui, né? Avisa antes, Sim. mostra. Tu vê assim, então, que tu precisa da palavra. Sim. Já na tua vida, tu precisa disso para te manter, pelo menos, equilibrada, ou tentando se manter equilibrado no Senhor. Sim. Interessante. Não, e com certeza, em todas as circunstâncias que o Senhor nos coloca, na escola principalmente, né, Evelyn? Onde verdade. a gente tem muitos colegas, vários pensam diferente, né? Uns são parecidos com nós, outros não são. Às vezes é uma turma com 40 alunos, né? Aí forma vários grupinhos ali. E é um tratar o dia todo, como tu falou. É necessário, então, a gente se alimentar. E como tu disse, tu pega versículos, às vezes um devocional, isso, né? Sim. E isso se torna fundamental. E a gente vai entendendo pouco a pouco, né? Como que Deus funciona, né? Como é que funciona essa intimidade? Como é que é essa paz que Deus me traz, né? Verdade. Luciano, conta pra gente um pouco. Tá quietinho aqui do meu lado. Vai, Luciano. Conta aí como é que é. E aí, Bruno? Vamos falar da 11 ou da 18? 18 pode ser? 18? Da Vamos 18. seguir a Evelyn aí. Isso aí. Hoje ela tá compartilhando ali, né? Isso aí. Nós temos vários filhos de irmãos da idade dela que estão no período escolar, né? Isso é muito difícil, né? Eu fui filho de cristãos e não tinha, assim, o ensinamento que hoje aqui os filhos dos irmãos aqui na igreja têm, né? Grupo, se quiser, grupo todo dia, ministração todos os dias. Um livro, né? Um CD, uma mensagem. Exatamente. Aí a gente viu ali, né? Dela ler o versículo, ir para a escola e o Senhor lá trazer. Isso muitos estão passando por esses conflitos, assim, né? Por esses confrontos, né? Isso não é uma coisa muito fácil. Grande parte da igreja não passou isso, mas aqueles que estão nascendo aqui dentro vão passar por isso. Sim. Né? De ter esses conflitos. Isso, na verdade, é bom. Porque aí você consegue colocar em prática aquilo que tu vive, ver Deus te salvando, te aconselhando. Com certeza, tu ouve muita bobagem na escola, né? Entende? Mas aí tu tem um parâmetro ali, né? E aí, como é que tu reage nesse momento? Assim, isso é bom para ti hoje? Tu te sente assim, não, tu tem um padrão. Sabe o que é a verdade? Para onde que tu tem que te guiar? Como é que tu te sente quando vem esse versículo assim? O Senhor te fortalece? O que acontece dentro de ti? Então, eu consigo lidar com as situações que acontecem, porque eu me lembro daí do versículo, o que estava falando ali, e eu acabo seguindo ali o versículo e não fazendo a coisa errada. Te dá um amparo. Me dá um amparo. Norte ali, né? Sim. Não estou dizendo que já não saiu do controle. Sim. Já saiu, às vezes, raramente. Mas é mais um conforto que me dá a palavra. Te dá um referencial de como tu reagir no caso, no no convívio momento social ali, né? Sim. E a Manu, nossa convidada do virtual também, né? Tem, eu acho que esses confrontos da adolescência, como é que isso é para ti, Manu? Conviver nessa idade e ter experiências com Deus te fortalecendo? Para mim também é bem forte, né? Porque, assim, o Senhor, Ele nos prova todo dia, né? Desde eu acordar até de noite, né? E quando eu acordo, assim, já é uma provação, né? Já é ali uma libertação para te fazer, né? Uma escolha, ou de tu ir para aula, ou de tu ficar dormindo, né? Daí tu vai escolher pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Então já começa aí, né? Já começa na escolha de manhã e vai o dia inteiro, né? Tu vai escolher nem que seja uma coisa mais simples, né? De tu, em vez de comer uma coisa que não é saudável, comer uma coisa saudável, e assim tu vai. E a mesma coisa na vida cristã, né? Quando tu escolhe pelas coisas de Deus e pelas coisas do diabo, isso é nossa escolha, né? Mas às vezes não depende só da gente, né? O Senhor, Ele tem que nos capacitar muito pra gente conseguir, mas a gente também tem que querer, né? Exato. É uma vida de organização. Diga, Emily, diga. Não, até essa mensagem, quero a pureza, me chamou muita atenção a respeito, né, que ele falou ali, né, feliz o homem que duvida das suas próprias convicções, né? Verdade. Porque chega na vida da igreja, assim, precisando muito dessa purificação do nosso coração. E eu vejo, assim, por meio das mensagens de edificação, de tudo aquilo que o Espírito libera para nós, né? Como é que eu administro isso, né, quando eu estou recebendo?
E eu, por exemplo, tenho tido experiências assim que não tenho como eu fugir, né? Que no Espírito falava, não fuja da pegada, né? Enfrente aquilo que tu tá recebendo. E até ele falava assim, até nas últimas mensagens teve a palavra lá de Jeremias 17:9, né? Que o nosso coração ele é enganoso. Então, quando Deus começa a lançar o fogo na nossa vida, que são as provas, as aflições, a gente começa a estranhar, né? Como se alguma coisa extraordinária tivesse acontecendo. Mas aquilo ali eu vejo que é uma forma amorosa de Deus trabalhar no nosso coração para purificar. Porque, que nem ele falava nessa mensagem, né? Tudo que eu for fazer, eu tenho que analisar o porquê que eu estou fazendo. Qual é a intenção que eu estou fazendo aquilo, né? Se eu quero ser notado, se eu quero ser elogiado, né? Ou se eu estou manipulando uma situação para o meu benefício próprio, assim. Então, eu pude realmente, assim, ver que essas mensagens, enfim, o seminário, as dicas, né, que Deus tem nos dado, assim, nos agraciado, né, é uma oportunidade, assim, de a gente reconhecer os nossos erros, né, e confessar, e não deixar isso passar, e permitir o Espírito trabalhar na nossa vida, porque ele falava assim, que se eu não permitir o Espírito me purificar, ele vai me expor. Ele vai ter que me expor. Sim. Muito interessante, né? Porque a gente ouvia, né? Enfim, ouvimos muito tempo sobre o ego também, né? E o nosso coração nos engana, como a Emily disse, né? Que a gente é bom e que as pessoas estão erradas, né? Mas não é, né? É o meu coração que é o problema. Porque se minha luta não é contra carne e sangue, então não é a pessoa, não é o cônjuge, não é o filho, não é o pai, não é o colega, né, que é o problema, mas é o meu coração. Né? E nessa mensagem falou, né, pra gente traçar um paralelo, né, e eu fiquei pensando naquilo assim, traça um paralelo, faz uma coluna aí, julga ou não julga, marca um X, perdoa ou não perdoa, marca um X, tem paciência ou não tem paciência, marca um X. Eu quase vou gabaritar ali pra carne, né, então isso é muito sério, a palavra precisa, né, talvez a gente dê uma embotada assim na consciência, no coração, mas a palavra precisa amolecer o nosso coração, nós precisamos dela, e nos arrepender, nos envergonhar, nos constranger, mudar, porque ela precisa purificar meu coração. E se não está purificando, eu preciso voltar. Né? Teve uma mensagem nessa dica que falou sobre arrependimento, então é voltar. Falando em voltar, aí eu vou trazer um pouquinho o ponto que foi compartilhado antes ali, que a Manu puxou, sobre aqueles problemas que tinha na igreja de Corinto. Isso aí é bom a gente refletir. Muitos anos atrás, eu ouvi uma mensagem sobre aqueles 3 grupos que tinham na igreja de Corinto, lá, né? Existia um grupo de pessoas que simpatizava com Apolo, né? E diz que Apolo era um homem eloquente, bom de ouvir, né? Sim. Aquele que tem dom de palavra, enfim, né? A gente se encanta às vezes com os dons das pessoas. Outros eram ovelhas apostólicas, gostavam do apóstolo Paulo, só ouviam Paulo. Mas diz que tinha o grupo de Cristo. Mas não é para existir o grupo de Cristo. Porque o grupo de Cristo divide-se dos outros. E aí aquele grupo de Cristo é aquele que diz assim, ele despreza qualquer governo e liderança na igreja, porque ele já cresceu espiritualmente, ele não precisa mais de ninguém. Verdade. E ali se esconde uma serpente bem pequenininha debaixo de uma rocha, né, que a pessoa se acha que pode ser independente. Eu cresci, muitas vezes já ouvi aqui na igreja, eu busquei muito e hoje eu tenho um crescimento maior do que o meu presbítero. E aí qual é o problema? Né? Não vai mudar nada. Ele tem uma posição e tu tem outra. Então a pessoa acha assim, eu busquei, eu li, eu entendi, e o irmão lá é meio negligente, então a partir de agora eu tenho um contato com Cristo, eu desprezo completamente. Esses são os do grupo de Cristo, ele divide toda a igreja. E é o mais nocivo que tem. Verdade. E os outros também, né? Porque eu digo para os irmãos, esses anos que se passou aqui, as minhas maiores decepções que eu tive foram com as pessoas mais talentosas da igreja. Que pregavam bem, que cantavam bem, que profetizavam as coisas de Deus. E havia um encanto, assim, né? Eu, quando novo, olhava assim, eu disse, meu Deus, um dia eu queria ser parecido com esse irmão, né? É muito sério, né, Luciano? Porque essas pessoas não são Jesus, né? Elas são pessoas e pecadoras. E eu idolatro alguém, para mim, ela é Jesus, né? Ela é um mestre maravilhoso, um levita maravilhoso. E quando vem me decepciona, eu posso ir da igreja porque eu idolatrava alguém, né? Nós estamos na mesa aqui. Com que idade que tu tá? 16. 16 anos, já está aqui, já está liberando o Senhor, já está compartilhando, o Espírito Santo habita dentro de todos. Acho que a Emily falou. É verdade. Essa questão que o irmão Luciano falou, achei interessante, porque ele fala na mensagem ali que os que mais conhecem são os que mais erram, né? Então eu creio que eu tenho que ter cuidado, porque o conhecimento ele acaba com o tempo subornando a minha consciência, né? Achando, tô ouvindo mensagem, tá tudo certo,
mas como o Espírito traz, né, que o reino não consiste em palavras, sim em poder, em testemunho. Sim. E eu pude ver um tempo atrás que eu achava a vida assim enfadonha, porque quando tu tá no conhecimento, a vida da igreja fica enfadonha, né, não tem sentido nenhum, fica oco, vazio, né. Então, como o Espírito trouxe, se eu não me enfrentar, né, não decidi me enfrentar, se eu vou ter que sofrer, se eu vou ter que, né, sofrer o dano, mas é muito melhor porque assim eu vou ter a satisfação por estar no reino de Deus, né. Exato. Deus nos dá a oportunidade todos os dias para a gente se redimir e reconhecer o nosso irmão, que ele está na mesma altura que nós, todos pagos, né, pelo mesmo valor. 1 denário, né, e eu estava lembrando aqui, enquanto o Luciano Bruno estava falando, que Satanás, né, Lúcifer, o querubim ungido, quando ele estava cheio dos encargos, né, Deus colocou ele lá como o topo ali do exército. No momento que ele começou a se contemplar, aí foi tudo ladeira abaixo, né? Ele começou a se comparar, mas olha só, mas eu estou fazendo muitas coisas aqui, eu sou parecido com Deus, eu sou muito bonito, eu tenho muitas coisas aqui que eu administro, né? E esse engano vem e vai nos cegando, e vai nos cegando, e quando vê, a gente já tá que nem um animal irracional, né? Tem até uns salmos que fala sobre isso, quando a gente deixa esses espíritos tomar conta. O famoso eu já sei. Eu já sei. E isso pode começar com uma simples amargura, né? Um perdão retido. As trevas vai tomando conta de ti, quando vê tu já não quer mais contato com o Senhor, aquilo vem e te preenche com escuridão, tu não consegue nem mais raciocinar e tu não consegue nem voltar para os caminhos do Senhor, porque tu tá ficando cego, né? E é bem o que fala nessa mensagem. Isso me causa arrepios, né? Porque a gente sente cada livramento que Deus traz. Às vezes a gente está rumo a esse caminho, aí vem uma mensagem e volta aquela sobriedade. A gente consegue enxergar com os olhos do Espírito novamente. A gente agradece a Deus, né? E ele tem todo... O Espírito sempre traz, né? Que a gente não se forma no comer, né? Verdade. Então, porque eu tô recebendo... eu vou ver mensagem, isso eu já sei. Porque sempre o Espírito traz uma inspiração diferente, né? Sim. E naquele momento, no meio da mensagem, aquilo te pega, assim, porque tu vê que tu tá inadequado, né? Sim, então, eu vejo assim, uma forma de trazer sobriedade pra gente sempre. É só analisar quando a gente vê que a mensagem não é ao vivo. Bah, mas já vi Sérgio com essa camisa aí, isso aí é uma reprise. O que passa no coração? Isso eu já ouvi. Tem gente que até comenta no YouTube, é reprise, né? Daí já desmotiva todo mundo também, né? Interessante, né? Porque a dica passada tá muito viva, né? Sobre sermos cooperadores, que é no mesmo capítulo, né, de 1 Coríntios 3 ali. E cooperador é aquele que se une a alguém em prol de algo. Então nós somos apenas cooperadores em prol do plano de Deus, da edificação de Deus, e como isso é sério, essa parte da preferência, o elogio, né? Porque a gente tem que se cuidar muito, assim, né? Porque por mais que a gente está em vários grupos, de várias pessoas, então é óbvio que uma pessoa vai ser curada, é óbvio que uma pessoa vai ser edificada, mas não fui eu que fiz, né? E eu não posso, porque vai vir os elogios, vai, o Bruno isso, o Nicolas aquilo, o Matheus, o Luciano, tu vê que bênção. Não, é Jesus. Sim, é Jesus verdade. Que é bênção. Nós temos que cuidar muito com isso, porque é óbvio que vai fluir os dons, óbvio que as pessoas serão abençoadas, mas eu só sou um cooperador, meus olhos precisam estar enxergando que eu sou um cooperador. E se Jesus tirar a mão, né, não sou nada, sou um cooperador das trevas daí, né? Então preciso ser um cooperador de Jesus. E aí, Matheus, a gente teve... É só um vasinho, né, Matheus? Já teve experiência com esses 3 grupos? Tem os Pauletes, os... Já. Né? Como é que é isso aí? Como é que foi? Compartilha um pouquinho. Dá pra notar, assim... Quando a gente já viu, já foi, né? Por exemplo, troca de presbítero, troca o líder de grupo familiar, troca o irmão que estava no teu grupo de levita, vai pro outro. Tu vê que sempre dá umas mexidas, né? Sai um irmão, sei lá, sai um casal de missionário, chega um casal de missionário. Sim. Isso em qualquer cidade, em qualquer lugar dentro da igreja. E não adianta, isso é um mal que Deus quer impedir que prejudique a igreja. Então todos nós estamos recebendo essa palavra para a gente vigiar, porque a gente vai ser testado, a gente vai ser provado para ver se aquilo vai se manifestar na nossa vida ou não, né? Deus quer realmente que a gente venha e entre, como foi falado, né, na pureza do Senhor, que a gente venha olhar com os olhos puros, com sabedoria as coisas de Deus, né? E não mais da maneira que nós estamos fazendo e lidando na nossa vida aqui, né? Olha, isso é incrível. A gente percebe que Deus tem muita paciência com a gente, né? E Ele mostra para nós, somos apenas vasos. Verdade. Tudo igual. E Ele mostrou uma vez para Jeremias, tá vendo
esse vaso aí nas mãos do oleiro, se eu quiser, eu desmancho ele e faço tudo de novo como bem eu achar, né? Então a gente vê que Deus tem poder sobre essas coisas, e se Deus tá te colocando aí nos moldes que Ele deseja, só agradece. Que bom que Deus está fazendo essa obra, né? A gente tem que agradecer e sentir o amor dele nesses momentos, né? Não só na bênção fica até difícil de sentir algo, porque é algo muito carnal, emocional, né? Mas ali no momento da tribulação a gente sente o acalento do Senhor, né? O calor, o fogo do Espírito. Verdade. E é isso aí, minuto 52, a gente vai ter que ir encerrando o compartilhar aqui. Vou pegar brevemente as considerações finais aí de cada um. Vou agradecer a Evelyn aqui, que está pelo presencial. Evelyn, se tiver uma palavrinha final aí, fica à vontade. Vou agradecer a todos por me receber aqui e que todos fiquem com Deus. Isso aí. Amém. Muito obrigado, Evelyn. É verdade. Boa. A Evelyn de Cachoeira, e temos a Manu de São Leopoldo. Obrigado, Manu. Amém, eu que agradeço pelo convite e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus. Boa noite. Aí, valeu, muito obrigado, boa noite, abraço pro pessoal de São Leopoldo. Que não sabe? Terra, né, Nicolas? Sou natural de São Leopoldo, verdade, rapaz. São Léo. Nasci no Centenário, tio. Cheguei na igreja de São Leopoldo, mas não tinha 2 anos, acho que eu tô ficando velho, né? Eu já tô aqui compartilhando na rádio. Jesus amado. Manuzinho. Tá certo, olha só. E a Emily também tá pelo virtual, já vou agradecendo a Emily aqui. Valeu, Emily. Boa noite aos irmãos, eu agradeço a oportunidade e a companhia de vocês. Que Deus abençoe a todos. Boa, Obrigada, igualmente Emily. aí. Josué, dá aquela passada no YouTube e vê o que o pessoal tá comentando, os últimos comentários. Vou ler 2 comentários aqui que eu achei interessante da Patrícia Severo. Ela colocou assim, ó: hoje eu tive uma experiência com as ministrações. Eu estava ouvindo mais louvores no carro, aí troquei por mensagens mais sólidas. Eu precisava de uma resposta e o Senhor falou claramente comigo. E o Marcelo Almeida, o presbítero lá de Venâncio, colocou assim, ó: hoje encerramos a revisão da dica mensal. Vários irmãos sendo usados pelo Espírito Santo. Muita luz de Deus ao nosso coração. Agora é buscar o arrependimento sincero, mudando nossas atitudes. E é isso aí, tivemos muito mais comentários aí dos irmãos. Boa, muito obrigado aí pela tua companhia. Você que está acompanhando a nova versão aí de programa Estúdio Menorá, uma junção aí do Novas do Reino e Vinde a Mim. E Deus sempre traz novidades, né? Os quadros estão cada vez melhores e tudo com vocês aí que compartilhem com a gente, né? O povo que é convidado aqui traz conteúdo interessante e a gente só fica comentando em cima, né? E você também através do chat do YouTube. Amanhã vamos ter um quadro com o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, investidor do Reino também. E quem sabe na semana que vem, troca a dica do mês. Então fiquem atentos na segunda-feira. Amanhã às 22 horas temos mais um programa. E na segunda, Reciclagem da Visão, creio eu que vai vir a nova dica mensal. Muito obrigado pela companhia de todos, aos meus colegas. Tchau, Vitória. Boa noite a todos, obrigado pela companhia. Isso aí, valeu, Bruno. Boa noite, Nicolas, boa noite a todos e procure, nos ache aí no Instagram aí, Estúdio Menorá, e siga, compartilhe, tem um monte de Reels muito legais agora, o Estúdio Menorá vai avançar, vai crescer, vai ficar famoso aí com os Reels aí, então compartilhe, comente aí para que mais pessoas venham conhecer aí essa rede Menorá. Boa, valeu. Tchau, Luciano. É isso aí. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. É um prazer novamente estar aqui. Amanhã continua o estúdio, né? Estamos de olho em Novo Hamburgo, sexta-feira, culto de recepção e sábado micro lá. É o nosso encontro e olha só, vai ter muitas pessoas da microrregião 1, né? Cachoeirenses. Vai um lote. Massa, exato. Vai ter pessoal. Vai um lote de ovelha. É, agudo. Candelária, né, Luciano? Vai, 2 ônibus. O pessoal de Venâncio, acho que também pegou alguns. Também. Esses 2 busão aqui que saem da cachoeira. Legal. Valeu, Matheus. É isso aí, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Aí, valeu, Josué. É isso aí, agradeço pela participação de todos até esse horário. Que Deus abençoe, um ótimo final de semana, né? E até a próxima. Calma, Josué, calma. Amanhã tem programa. É isso aí, verdade, perdão. Olha, a gente vai compartilhar amanhã com o Sérgio. E o que eu tô achando legal desse quadro é que ele não tem um roteiro fixo. Vai ser as últimas mensagens, mas é o que mais chama a atenção. O que você mandar de dúvidas. Pode mandar dúvidas, pode sim. Mas referente às últimas mensagens, dica mensal, Café com Cristo, tivemos hoje. Você assistiu? Vai lá, assiste de novo, né? Deus vai falar com você. A gente volta amanhã, se Deus permitir, às 22 horas. Até breve. Rádio e TV Menorá apresentou
Estúdio Menorá. E se liga na Rádio Menorá. 10h57. Todo líder espiritual precisa conhecer e aplicar